seu resgate ali, né? A gente sempre voltando na rádio, né? A rádio é algo fantástico. Já fez rádio, né? Já fiz rádio. Foi um período em que eu morei em Blumenau, Santa Catarina, e foi um aprendizado enorme, né? Você precisa dar vida às notícias, à informação, sem expressar nenhuma... É só a voz, verdade, é só a voz. Só a voz, né? E como é que foi a televisão? Como é que a televisão surgiu na sua vida, assim? Você Olha, estava aqui em São Paulo, ou não? Foi lá no Sul? Eu morava no Sul ainda. Na época, tinha acabado de pousar nua, era modelo. Naquela época era, né, evidência, as mulheres pousavam nuas. Hoje, né, já está uma coisa mais restrita e tal. E recebi o convite de vir participar da Casa dos Artistas, logo depois que eu tinha posado nua. Então foi um presente. Eu digo que o universo, ele vem e conspira para que tudo dê certo na sua vida. E foi um grande presente que eu recebi, participei da Casa dos Artistas. Poderia ter ficado só nisso, né? Daí eu voltei para o Sul com a minha família, fui morar lá, lancei uma empresa de roupas de ginástica. Também montei um programa de esportes radicais que eu apresentava na Rede TV Sul. E uns 6 meses depois veio o convite para fazer um teste no SBT. Em São Paulo? Em São Paulo. Annalise, na época da Casa dos Artistas, você já era formada em jornalismo? Não. Eu fui fazer faculdade de jornalismo com 30 anos. Qual era a sua profissão na época? Era modelo. Modelo, fui costureira. Qual que era a sua idade? Eu tinha, na época da Casa dos Artistas, 25 anos. 25 anos. Você não, a Cíntia Benini não participou? Participou da segunda junto com você? Junto comigo. Foi, a tiazinha, a feiticeira, Cíntia Benini, Ciang, Ellen Roche, Mariana Kupfer, Rafael Vanucci, que entrou junto comigo, né? Na época foi assim, saíram 2 pessoas, entrou uma mulher que tinha posado nu e um homem que tinha posado nu, que o Rafael Vanucci também tinha posado nu. Então, tinha muita gente conhecida da mídia e eu não era conhecida nem um pouco, só mesmo no nu, que eu tinha acabado de sair na revista, né? Então, estava começando. Mas você já tinha uma carreira de modelo. De modelo já trabalhava muito no Sul, fotografava para todas as marcas de Santa Catarina. Foi assim, porque foi tudo muito rápido, né? Comecei ali com uns 19, 20 anos, comecei a trabalhar como modelo, fotografava muito, ainda mais no campo têxtil, né? Que Santa Catarina é o polo têxtil, então fotografava muito. Eu não tinha um dia que não tinha trabalho. Só que chega uma hora que, peraí, para onde que eu vou? Daí surgiu o convite de posar nua, né? Imagina, 25 anos, estava no auge, né? Tava no auge. Não vi problema nisso, para mim foi assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um trabalho maravilhoso que eu só cresci como pessoa, como mulher, como ser humano. E depois da casa, você chegou a pensar em ir pro lado da atuação, das novelas, como a Cíntia Benini fez? Eu até brinco que assim, eu não sei se eu conseguiria atuar, não. Eu sou muito transparente, eu sou muito intensa, eu sou muito Annalise. Então, assim, eu não sei se eu conseguiria fingir ser outra pessoa. Eu acho que não. Cíntia, você falando da Cíntia, ela era atriz antes da Casa dos Artistas. Isso, ela já era formada. A novela do Manuel ela Carlos, já era formada em jornalismo. Ela já era formada, já tinha ido para o Japão, já tinha feito vários trabalhos fora, né, como modelo, e depois que veio o convite da Casa dos Artistas. Então, assim, a parte da atuação ela já tinha feito na Globo, no SBT, ela já tinha feito um bom trabalho né, como atriz. Eu nunca me vi atuando ali, na pele de uma vilã. Não consigo. Mas e como jornalista, você já se via no passado, se você pensou na possibilidade de ser jornalista lá atrás ou não? Eu acho que eu era muito imatura, sabe? Eu acho que com 25 anos eu não tinha ainda essa noção. Daí depois que eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, é que eu entendi o que eu era. Eu disse assim, caramba, é isso que eu gosto mesmo, é isso que eu amo. E hoje é de cabeça, né? Você entra, você vive o jornalismo, então não tem como. E você faz uns horários bem tardes, né? Bem tardes. Hoje, né, eu saí de lá, era 5 horas da manhã. Não dormiu ainda? Não, já dormi um pouquinho, daí me arrumei e vim pra cá. Madrugada, né? E antes você fez também o Jornal da Manhã, né? Durante um período ali também. Então, eu comecei no jornalismo junto com a Cíntia Benini.
que Jornal foi das o Pernas. famoso Jornal das Pernas, né? SBT Que foi Notícias Breves, não? isso, Foi notícias depois, né? depois. Foi depois, né? Depois, porque assim, era o Jornal da Manhã, que era eu e a Cíntia, só que naquela época mudava muito os horários. Então, assim, tinha dia que a gente estava de manhã, tinha dia que a gente Eu estava acho que quando tarde, à vocês noite. estrearam era tardinha, né? Era, no Fim final de da tarde. Eu lembro que era um cenário. Então a gente foi difícil. mudando muito de horário, e isso foi muito bacana também, porque daí a gente foi atingido vários públicos, né, diferentes. Sim. Mas você sabe que é um jornal que faz falta, né? Aquele formato lá é bem interessante, ele meio no estilo da Rede TV, como chama? O Leitura Dinâmica, que tinha uma pegada mais dinâmica, né? Mais rápida. É verdade. E daí a gente ficou 2 anos e meio com esse jornal, que foi, nossa, o Ibope ia lá em cima, porque era uma novidade, né? Então, assim, 2 mulheres, não que as outras jornalistas não eram bonitas, mas assim, não a gente não exploravam esse lado feminino, né? A feminilidade da gente. Então, eu acho que o SBT, ele lançou algo novo em que as mulheres jornalistas hoje a gente vê o quanto a gente pode se mostrar um pouco mais, né? Sim, a gente sim. não só a parte, eu acho, intelectual, mas também a beleza feminina, que eu acho que a gente tem que parar de se esconder e mostrar. Jornalista ampla que você tem que se vestir de terninho toda séria, né? Pode usar uma sainha aí e circular pelo estúdio, né? De vez Já em era mais quando. informal, a gente fala tanto do jornalismo mais informal hoje em dia, né? E naquela época já tinha um pouco disso, né? Já. É que assim, eu acho que começou ali. Começou ali, né? Se a gente for olhar os outros jornais que tinham antes, começou ali. Então, vocês assim, levantavam, era sainha mais né? curtinhas, a gente andava, caminhava, não tinha isso no telejornalismo ainda. Então, eu acho que o SBT aí foi o grande... Pela segunda Tudo, vez, né? Porque com o Boris atrás no TJ Brasil, Também inovaram. Também inovou com inovou. comentário. Isso. Sim. E mudou muito o jornalismo do SBT, desde que você começou lá com o Jornal do SBT, com o Jornal das Pedras? Eu acho que hoje a gente tem mais espaço, né? O jornalismo, ele cresceu muito nesses últimos anos. Sempre, eu acho que, na minha opinião, né, o SBT sempre teve um jornalismo muito bom. É que antes o SBT tinha a imagem do entretenimento, então as pessoas procuravam o SBT só pelo entretenimento. Hoje não, hoje a gente vê que as pessoas procuram também pelo telejornalismo. A gente olhando de fora, às vezes a gente tem a impressão que o SBT não interrompe a programação, não prioriza o jornalismo, assim. Como que é Mas olhar de dentro interrompe, ali? não, mas a gente interrompe sim. Fazer Não grandes tem- coberturas, Sim, derrubar programa. Como é que é a isso? gente Como é que vocês veem isso lá interrompe. dentro? Existe alguma resistência ou não Não, existe? não, hoje em dia não existe mais não. Talvez um tempo atrás até poderia ter existido, mas hoje não tem mais não. Eu acho que a prioridade é a informação, é levar para o telespectador a informação e a gente tem feito isso, o SBT tem feito isso. E se a gente for olhar pra trás, a gente percebe também que você foi uma das poucas que restou, né? Daquele período. Porque é uma marca, Foi né? feita uma Passou grandes renovação, nomes lá, né? né? Foi trocando, né? Foram saindo algumas pessoas e entrando É que eu acho que assim, a outras. gente como jornalista, a gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro. A gente não pode ficar preso só numa imagem, num tipo de imagem. Então você tem que estar se modernizando o tempo inteiro. Porque antes não tinha as mídias sociais, não tinha nada. Então você estava restrito a só televisão. Hoje tem a mídia social, a gente está aqui online, o pessoal participando junto com a gente. Então isso tudo você tem que ir se atualizando para ter um jornalismo bem, vamos dizer assim, interagindo mais com as pessoas, porque hoje a gente recebe informação muitas vezes por mensagem, tá acontecendo isso aqui, não tem uma equipe para poder mandar, o que vocês podem mandar para mim de imagens? Então hoje está muito mais rápido, né? Muito mais fácil, mas também muito perigoso, porque a gente tem que saber selecionar bem e saber o que vai colocar no ar, né? Mas isso a gente tem bons editores lá que fazem esse trabalho, a gente participa também, então isso aí não tem como passar não. Como você que o seu trabalho mesmo fixo é o no SBT Notícias da madrugada, Da né? madrugada. Como é que é a sua rotina? Você chega que horas? O que você faz? Olha, eu chego no SBT 11 horas da noite, daí participo da parte editorial, né, com os outros editores. A gente tem uma equipe mais reduzida, até pelo fato de ser madrugada, então é pauleira. É um jornal, porque o SBT Notícias ele começa 1h45 da manhã e vai até às 6 horas da manhã.
Então são 5 horas de jornal. E ele é ao vivo esse tempo todo ou é gravado Ao vivo no período? o tempo inteiro. O tempo todo. É. Teve uma época que o SBT reprisava, né? Ah, mas isso faz tempo, Faz tempo, já. né? Já Acho que era o Jornal do SBT, né? Isso, É, que o reprisava, primeiro que era na ao vivo época e eu depois ainda reprisava. apresentava junto com o Hermano Henning. Isso. E agora não, agora é ao vivo. Direto. Tanto que cada 1 hora tem um apresentador diferente, um jornalista diferente. Então, você ficou 1 hora, às vezes 1h30, no máximo, e depois muda novamente.